Fala, fiel! E aí, beleza? Começamos a parte 7 com o Matheus Donelli, as joias da base. Matheus Donelli, que foi responsável por defesas contra Palmeiras e contra a Ponte Preta. O jovem goleiro esteve presente nos dois jogos, substituindo o seu ídolo Cássio. Matheus Donelli, data de nascimento 17 de maio de 2002, então 18 anos, vai fazer 19, 1,89 m. Ele também é jogador da seleção de base e foi o jogador mais novo a entrar em campo como goleiro desde 1975, quando Solito entrou em campo. Matheus Donelli fez grandes defesas contra Palmeiras e o gramado estava totalmente encharcado, né? Começou um pouco nervoso, sim, mas depois foi se acalmando. Fez uma defesa muito importante no segundo tempo. No jogo contra a Ponte Preta também foi muito bem, arrancando elogios da torcida corintiana. E tem tudo para ser o substituto natural do Cássio em 2021, já que Walter está emprestado e não volta mais, e Kaique França chegou com uma certa desconfiança da comissão técnica. E Guilherme Pezão é outro que também pode disputar com o Matheus Donelli. O que leva o Matheus Donelli foi a segurança nos dois jogos que ele atuou como titular e mostrou uma grande qualidade na saída de gol e também nas defesas. Então, Matheus Donelli tem tudo para ser um grande goleiro do futuro corintiano. Já teve Ronaldo Giovanelli, então quem sabe o garoto começa muito bem, hein? O próximo a joia da base é Daniel Marcos, lateral direito. Daniel Marcos Meira Novaes, posição lateral direito. Data de nascimento 30 de outubro de 2001. Ele chegou ao Corinthians em 2017 e chegou a custo zero, depois de ter pensado pelo Palmeiras. Inicialmente o lateral direito foi integrado ao sub-17 do clube e estreou com a camisa alvinegra em um amistoso contra a seleção brasileira da categoria. Promissor, já ganhou chances, né, no time, até no time de cima já foi pensado Daniel Marcos. Daniel Marcos foi um dos 25 representantes escolhidos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 e depois aos 30 escolhidos para defender o Corinthians em 2020. Daniel Marcos estava cotado muito para subir já esse ano na equipe de Mancini. Porém, num jogo contra o Grêmio lá no Sul, se machucou gravemente e está afastado dos gramados por enquanto, porque teve uma lesão no joelho. Daniel Marcos também já fez a sua renovação de contrato, então Daniel Marcos já renovou seu contrato, está na fase de transição, está tratando, né, o seu joelho já lá no CT Joaquim Grava e pode ser opção para Mancini logo, porque ele vai fazer toda a transição, e como o Corinthians não está tendo reserva para o Fagner, Daniel Marcos pode assumir essa posição logo. É um lateral daqueles laterais muito bem no passe, defensivamente também ele chega muito bem nas bolas, raçudo e tem tudo para dar certo como lateral direito do Corinthians, e ainda mais sendo reserva do Fagner, nosso grande ídolo no Corinthians. Então, o Daniel Marcos é mais um jogador da base do Corinthians que tem que ser observado pela Fiel. Uma pena mesmo foi a machucar, ele machucou, né? Senão estaria já nesse elenco e estaria sendo principalmente o reserva do Fagner, já que o Corinthians tem
tido trabalho, né? Colocando João Vitor e até o Bruno Mendes para substituir o camisa número 23 do Coringão. Daniel Marcos é outro atleta que desperta muita curiosidade por parte da Fiel, que já acompanhava ele na Copinha, já acompanhou ele nos campeonatos paulistas, da sua categoria e do Brasileirão também. É um garoto que tem que ficar de olho sim, é uma futura promessa do lateral do Corinthians, que sempre teve bons nomes. Então fiquem ligados, hein, Fiel? Fiquem ligados que esse vale a pena. O nosso próximo atleta, ele não começou na base do Corinthians, mas foi contratado. Anderson Chaves. Anderson Chaves foi contratado já esse ano e ele pertence ao Vila Nova de Goiás. Ele assinou contrato de uma temporada com o Corinthians. Ele será emprestado ao Corinthians até março de 2022. Inicialmente defenderá a equipe sub-20 do Corinthians. Na negociação foi fixado o valor de compra de 70% do atacante ao final do contrato. Os valores foram mantidos em sigilo por ambas as partes. E o Corinthians se interessou por Anderson Chaves após observá-lo no Brasileirão de Aspirantes. O jogador marcou 5 gols na campanha do vice-campeonato do Vila Nova, um deles diante do próprio Timão, em partida disputada em novembro do ano passado. No mês passado, Anderson chegou a ser apresentado ao Jaraguá para a disputa do Campeonato Goiano, porém, com o interesse do Corinthians, o negócio foi desfeito. Anderson Chaves já está integrado ao elenco sub-20 do Corinthians para a disputa dos campeonatos que virão esse ano. O Corinthians já foi eliminado da Copa do Brasil sub-20 pela União ABC lá do Mato Grosso, vitória de 1-0, e ele já estava também no elenco do Corinthians. Então ele vai disputar ainda o sub-20, o Paulista sub-20 e o Campeonato Brasileiro sub-20, que começarão logo logo. Anderson Chaves é um atacante de lado, estilo ponta, que tenta muitas vezes fazer as jogadas para deixar o seu centroavante, né, o atacante, na base para fazer o gol. Outra coisa que o Anderson também se destaca é na rapidez, é um atacante muito rápido pelas pontas, então isso também pode fazer com que ele tenha bastante evidência no Corinthians, já que o Corinthians é carente tanto no profissional quanto na base desse jogador mais contundente pelo lado, já que o Corinthians tem feito muito bons centroavantes, porém esse atacante de lado não tem surgido muito constantemente no Corinthians. Então Anderson Chaves pode ser esse cara que venha apresentar um bom futebol aqui no Coringão. É isso, fiel. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se você gostou, dê seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Também olhe o nosso membro. Tem 4 planos legais para você. É isso aí. Um grande abraço. Se você também puder compartilhar nosso vídeo em suas redes sociais, por favor, ajuda demais o canal. Também deixa aquele comentário básico sobre esses jogadores, quem você quer aqui no próximo Joias da Base. É isso, fiel. Um grande abraço e como sempre vou mandar aquele Vai Corinthians!